Obrigada, Fausto. Boa tarde, gente. Como o Fausto já falou, né, me chamo Maria Cecília. Eu sou mestranda em História do Teatro, né, com foco em Cenografia e Figurino, pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo. Sou orientanda do professor Fausto, e a minha apresentação ela vai trazer um recorte da minha pesquisa, né, que investiga o traje de cena dos espetáculos da Companhia Mungunzá. Então, vou estar analisando os trajes de dois espetáculos, que é o Porquê Criança Cozinha na Polenta e Luiz Antônio Gabriela. A Companhia Mugunzá é uma companhia paulistana que já tem mais de 10 anos de história, né, e tem se destacado na cena contemporânea, apresentando um teatro plural, que tem explorado diferentes usos de espaços e proposições estéticas, e tem sede desde 2016 no Teatro de Container, localizado na região do Bom Retiro, em São Paulo. Pode passar, por favor. Então, começando pelo espetáculo Porque Criança Cozinha na Polenta, né, que é o primeiro trabalho do grupo, e foi a partir dele também que se deu a parceria com o diretor Nelson, né, que foi convidado para fazer a direção do espetáculo, quando o grupo ainda estava na sua formação, né, e a apresentação, ela traz uma adaptação da obra homônima, escrita pela Romena Aglaja Veterani, em 1999, onde ela conta uma história de sua infância, né, então, a partir da perspectiva de uma criança, de uma adolescente, a Aglaja vai apresentando a vida de uma família de artistas circenses que foge da ditadura romênia em busca de sonhos de liberdade, de dinheiro, né, fama, felicidade, e vai mostrando toda essa trajetória da família que passa a viver no estrangeiro, trabalhando com o circo, sob a ótica dessa criança. Somos levados a observar as tentativas de construção e de compreensão de sua própria identidade. Então, ela tem a mãe que se pendura pelos cabelos todas as noites no circo e faz malabarismo, e é um número que assusta muito ela tem muito medo de que a mãe morra, então ela fica nesse desejo paradoxal, ao mesmo tempo que ela quer que aconteça algo para que a mãe nunca mais faça essa apresentação, ela também tem muito medo de que aconteça algo fatal. O pai é um palhaço, produtor de pequenos filmes caseiros também, que carrega consigo um sonho de toda a família se tornar famosa. Ela tem uma meia-irmã que é acrobata e que tem uma deficiência na perna. Segundo a mãe dela, o seu próprio pai atropelou a filha quando era criança por um trator para que ela nunca encontre marido e fique sempre com ele. Então, pelos relatos, né, da menina, da narradora da história, somos levados a entender que a irmã é abusada pelo pai. Então, é a irmã também que inventa e instiga a formulação dessa fábula, por que criança cozinha na polenta, né? Então, por que criança cozinha na polenta é uma fábula que corresponde ao bicho-papão, né, para assustar as crianças, para elas não faz isso, senão o bicho-papão vai te pegar. E a irmã, toda noite, inventava uma nova fábula a partir dessa questão, né, do porquê criança cozinha na polenta para essa criança. Então, diante da violência de uma vida fragmentada, essa menina, ela tenta reunir os cacos que a constituem, né? Então, é este olhar, né, com a sua inocência, que narra um leque de violências e abusos em sua vida, brigas entre o pai e a mãe, né? Assim como fica subentendido que o pai abusa da sua meia-irmã e também tem intenções de abusar dela, né? Com o passar do tempo, a sua mãe, ela passa a recrutar ela para performar números, né, de apelo sexual, com danças sensuais, números de striptease e outros de conteúdo pornográfico, né? Então, na montagem da Companhia Mungunzá, ela segue uma estética do chamado teatro pós-dramático, né? E o pensamento de Aglaja, ele vai sendo projetado simultaneamente num telão que fica ao fundo, onde a gente pode ver essas memórias de infância dela, né? Representadas por frases, por trechos de filmes reais, de videoreportagens, documentários também recriados pelo grupo. É como se a gente estivesse vendo a própria mente dela. Então, nós, enquanto espectadores, podemos ler os seus pensamentos. E o circo, ele passa a ser a própria plateia, né? Ele se transporta para a plateia. Depois que os
num dado momento, né, do espetáculo, como o espetáculo tem esse título, né, porque a criança cozinha na polenta, durante o espetáculo, o elenco vai preparando uma refeição, né, e num dado momento eles convidam os espectadores para participar dessa refeição junto com os atores, né, e aí os atores, eles convidam o público para assumir esse papel na mesa, enquanto que ao fundo, no telão, vai sendo projetado imagens do abuso dessa menina, né, por parte da família e também de outras pessoas. Então, a todo momento vai tendo essa conotação aí, fazendo essas referências dos abusos e dessa violência. Pode passar, por favor? Os figurinos do espetáculo, eles foram idealizados inicialmente pela figurinista Áurea, que acaba compondo muito a partir do que o próprio Nelson traz de referências, com elementos e cores que vão trazendo essa inspiração voltada para o universo circense, com o uso de listras, o suspensório, as cores com predomínio do vermelho e do azul. Então, segundo o relato do ator Marcos e da própria Áurea em entrevista, eles contam que o Nelson já tinha algumas telas, né, que foram pintadas por ele, com uma inspiração visual muito forte, que ajudaram a compor o espetáculo, onde ele pintava sempre nas suas telas as personagens femininas usando meias com listras brancas e vermelhas. E isso acabou se conectando, né, e foi projetado das telas para o palco. Nos figurinos dos personagens masculinos, né, do figurino do personagem do pai, que é representado pelo ator Marcos Felipe, conforme também o próprio ator narra, a Áurea, ela também conta que teve uma influência do traje utilizado pelo elenco durante os ensaios, né? Então a companhia tem como hábito ensaiar com trajes íntimos. Assim, a cueca vermelha, né, que é usada por ele, acaba ficando como parte desse figurino, né, compondo juntamente com um casaco, uma camisa e os demais elementos, né? Então a figura desse pai, que na história trabalha como palhaço mágico do circo também, né, e esse produtor de vídeos caseiros. O figurino do personagem interpretado pelo ator Lucas, ele também vai ter uma transformação, porque na verdade ele vai fazendo vários papéis ao longo da narrativa, né? O ator vai interpretando diferentes papéis que vão se transformando. Então, inicialmente, ele aparece com uma calça preta e uma camisa, um suspensório vermelho. Os chapéus vão mudando também em determinada cena, e conforme ele vai se transformando num personagem mais capitalista, ele de repente veste um casaco com listras verticais, é um casaco branco com listras verticais. De repente, em outro momento, ele é a tutora de um internato, então ele prontamente coloca um lenço, né, um lenço no seu rosto e um outro casaco vermelho. Então, as listras, elas vão ser uma característica que vai perdurar bastante nessa composição dos trajes. Pode avançar? Então, no aniversário de 10 anos da companhia, a figurinista Marichilene foi convidada para trazer uma restauração dos trajes do espetáculo, né? O Polenta, porque Criança Cozinha na Polenta, foi o primeiro espetáculo da companhia, então foi um espetáculo que não tinha ainda muitos recursos, né, para estar fazendo essa produção. E aí, por conta também desse tempo do acervo, né, a Marichilene foi convidada para fazer essa restauração aí nos trajes, e também houveram algumas alterações, né? Então, nos figurinos das personagens femininas, principalmente, foram os que tiveram maiores mudanças, né? Falando um pouco sobre o figurino da irmã, interpretada pela Verônica, ela teve algumas alterações, né? Antes, a blusa que ela vestia, ela tinha um modelo de uma manga comprida, era branca, e foi trocada por uma camisa de tecido ana ruga com estampa xadrez vermelho e branco, né? A saia também foi alterada por uma outra peça, na sua versão original, era uma saia modelo azul evasê, mas um pouco mais armada, e foi substituída por essa outra saia azul também, mas com outro tecido, né? Uma outra cara. E o figurino da Virgínia também. O figurino das meninas, no modo geral, né, que tinha uma caracterização bem diferente, acabaram ganhando um ar mais como se fossem bonecas, né? E no caso do figurino da Virgínia, que ela usava anteriormente uma blusa branca, né, com uma outra peça sobreposta azul e uma saia marrom, foi alterado por essa blusa com listras horizontais.
e uma saia vermelha. E ela também usa na cintura uma faixa de tule, e num determinado momento ela tira essa faixa para colocar no próprio cabelo, representando uma situação na cena. Pode avançar um pouco? Então, aí, os elementos como o uso do suspensório, dos chapéus, as estampas das listras em algumas peças, elas somadas, né, ao uso de cores fortes, vão remetendo a esse universo circense, ao mesmo tempo que também remetem às cores da bandeira da Romênia, que vão aparecendo esses elementos, né. Aí eu coloquei um detalhe de um modelo de um chapéu utilizado pelo Lucas em cena, que ele foi feito a partir de uma estrutura de um vaso. Então, a caracterização ela se completa nas formas combinadas de peças que vão se ressignificando, né? Saias, casacos, blusas, compondo trajes interiores, adereços e texturas. Pode avançar? Obrigada. O figurino da Sandra, interpretado pela atriz Sandra, teve alteração, uma alteração bem significante, né? Ela usava anteriormente uma blusa vermelha e foi trocado por essa blusa com a manga mais bufante, né? Sugerindo uma aparência mais lembrando uma boneca. Inclusive ela leva, né, uma boneca em cena, né, ela representa essa menina que anda com uma boneca que tem a roupa igual à que ela veste. A blusa que ela usava era vermelha, né, com a sobreposição de uma blusa branca, foi alterada então, e a personagem da menina representada por Sandra vai tendo transformações, né, ao longo de sua encenação. A sua mãe, ela, em uma determinada cena, ela vai, conforme vai havendo essa exploração da personagem, dessa figura dessa menina, né, sua mãe mascara a nudez da menina, propondo para que ela use uma calcinha com pelos pubianos, feitos com seus próprios cabelos cortados em pedacinhos, para suscitar desejo nos homens durante um show de aberrações sexuais, né, no qual ela passa a trabalhar. Então, o figurino ele vai tendo essas subversões. A figurinista Áurea, ela conta em entrevista que acompanhou o processo final da criação do espetáculo, e durante os ensaios foi desenvolvendo o projeto de croquis para os figurinos, mas por conta da dificuldade financeira na época, os trajes eles não foram executados como haviam sido criados inicialmente no papel. Então, assim, a maior parte dos figurinos foi sendo composto por produção de brechó, né, e peças de seu acervo, e inclusive ela conta, né, que chegou a levar até mesmo um vestido de renda que ela tinha para ser usado em uma das cenas, que acabou sendo um dos figurinos que a Sandra usa em um determinado momento, né? Então, nesse espetáculo, a gente vê que o uso do traje social como figurino, ele se aplica no momento em que é utilizado nas cenas trajes que antes tinham uma função social, como os trajes adquiridos nos brechós. Nesse caso, especificamente, por conta da condição financeira do grupo, né, nos períodos que acarretou nessas condições. Pode avançar? Obrigada. Então, no espetáculo Luiz Antônio Gabriela, que teve como direção também do Nelson, já foi um espetáculo que estreou em 2011, e, inclusive, é um dos mais conhecidos da companhia, conhecido também como um documentário cênico. Ele conta a história do irmão do diretor, onde o irmão mais velho, né, homossexual, Luiz Antônio, desafia as regras de uma família conservadora nos anos 60 e passa a infância, a adolescência e parte da juventude em Santos até ir embora para a Espanha, aos 30 anos, onde ele vai se transformar em Gabriela. Os figurinos eles foram criados por Camila Murano, que também foi assistente de direção do Nelson. E eles vão trazer essa ressignificação de objetos e composição de cenografia, né? De modo geral, não só o figurino, mas o espetáculo. A apresentação ela é montada pela companhia de modo que os próprios atores eles passam a operar as luzes e vão intervindo na cenografia, compondo as cenas. Pode avançar, por favor? Então, para a montagem desse espetáculo, a companhia ela recebeu um recurso de 30 mil, advindos de um concurso de apoio a projetos de promoção de manifestações culturais com temática LGBT do estado de São Paulo na época, e mais 50 mil de patrocínio particular, o que proporcionou, então, uma produção mais elaborada, né, se comparada com a sua primeira
Montagem, então, em termos de figurino, o uso do traje pós-cirúrgico, enquanto figurino, vai trazer essa ressignificação da peça, né, enquanto o seu uso inicial com uma função específica de traje social. Então, conforme a Camila relata em entrevista, e os próprios atores também, Marcos e Sandra, contam, a escolha do traje também se deu em função desse costume, né, do grupo de ensaiar com roupas interiores. Então, isso influenciou bastante essa criação. E eles também queriam fugir desse estereótipo de plumas, paetês, né, por conta do tema. A escolha Camila coloca, né, que a escolha do nu simbólico, traduzido nessas peças de vestuário, tem também a intenção de aproximar o espectador com um espelho dele mesmo. Nus somos todos iguais. No elenco, a gente tem isso, por favor. No elenco, a gente tem o Lucas Beda, né, representando o pai, e também o pai, o Pascoal, e também o cabeleireiro Serginho. Então, conforme ele vai fazer a figura do pai, ele coloca essa careca, né, e se transforma no pai. 15 minutos, tá, Maria Cecília? Tudo bem, obrigada. A Sandra Modesta, ela representa a irmã e a mãe, Gleice. A Verônica Gentili representa o Nelson. O Luiz Antônio é interpretado pelo Marcos Felipe no primeiro momento. E a Fábio Minassos, que é uma atriz trans, ela interpreta a Gabriela. A Virgínia, ela interpreta a madrasta do Horaci. Pode avançar. Obrigada. O Luiz Antônio, ele veste um macacão de renda na cor nude, fazendo essa referência ao nu. E esse traje, ele vai passando por transformações ao longo da encenação, né, no cenário. São pendurados sacos de soro que vão sendo acoplados ao seu figurino, né, ao traje de Luiz Antônio, representando, então, essa transformação do corpo dele, né, com os procedimentos estéticos, essas cirurgias plásticas, os enxertos de silicone que vão alterando o seu corpo, vão trazendo esse peso e essa nova forma. Pode avançar, por favor. A transformação do corpo de Gabriela, ela acontece, então, por meio do traje. Né? A transformação de Luiz Antônio Gabriela, inicialmente, ela era interpretada pelo próprio ator Marcos Felipe, mas a partir de uma reivindicação, né, do Monarch, que é o Movimento Nacional de Artistas Trans, a Companhia Munguzá publicou em sua rede social que a atriz Fábia Mirassos irá apresentar a personagem Gabriela por 35 anos. Pode avançar. Então, apenas na última cena, os trajes eles são compostos por figurinos com paetê, lantejoula e brilho, né? Segundo o ator Marcos Felipe, ele comenta que essa caracterização da última cena foi algo que ele trouxe como uma proposta para o grupo, né? Nesse sentido de que eles veem que ali, nesse momento, o espetáculo já acabou e ali eles se transvestem, né? De fato, se transvestem na última cena. Isso. E aí, ao mesmo tempo... Volta um pouquinho, por favor. Obrigada. Então, é o único momento em que eles se transvestem, colocando essa cor, vai ter esse brilho, mas, ao mesmo tempo, dentro dessa cartela, né, dessa composição. Você fechou seu microfone aí, Cecília. Muito obrigada. Pode passar as referências, por favor. Essas são algumas das referências utilizadas. E aí?